Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta era: meu filho autista será salvo? Essa pergunta foi enviada por um pai ou uma mãe, não me lembro bem agora, de uma criança autista. E eu respondi assim: você escreveu contando que tem um filho autista com síndrome de Asperger e que, apesar de ensinar ele as coisas de Deus, sua deficiência o impede de entender coisas abstratas, como Deus e salvação. Mesmo as coisas tangíveis são ensinadas a muito custo, em função das limitações de sua mente. Tudo o que você deseja é a salvação de seu filho, e tem orado por isso, sempre se perguntando: será que meu filho será salvo? Eu sei que Deus é justo e não condenará injustamente alguém que não tem a capacidade intelectual para crer. Por outro lado, nós sabemos que a fé não é algo que dependa de inteligência ou de capacidade humana, mas é algo que vem de Deus. Quando nós vemos o que Deus diz em sua palavra, Ele o diz àqueles que têm condições mínimas de raciocinarem para então exercerem fé nele, ou em Cristo, né? Ele fala ao homem responsável e não a um de quem não esperaríamos qualquer responsabilidade, como é o caso de muitos que são mentalmente incapazes. Até mesmo o Código Civil possui um mecanismo de interdição, eu creio que é mais ou menos assim, interdição de incapazes, ou seja, pessoas que por doenças, drogas ou velhice já não possam responder por seus atos, o que é também a situação de crianças antes de atingirem a idade de compreenderem as coisas de Deus. Eu tenho um filho com paralisia cerebral que também é cego, mudo e incapaz de andar, além de ter um certo grau de autismo. Eu tenho confiança absoluta de que ele já tem um lugar garantido no céu, pelo mesmo sacrifício de Cristo que me salvou. E eu creio que o seu filho se enquadre numa condição assim. Porém, para responder a sua pergunta, eu pedi a ajuda de um irmão em Cristo chamado César Ferreira, que tem uma filhinha portadora de uma síndrome grave na área da cognição. Ele vai saber responder melhor do que eu, e com maior propriedade, pois ele tem pesquisado muito mais o assunto do autismo. Veja o que ele escreveu. Acompanho você em sua dor, pois tenho uma filha com síndrome de Rett. No ano passado, esta síndrome foi retirada da lista dos transtornos do espectro autista, que é do CID, Código Internacional de Doenças, juntamente com outras síndromes, com exceção da síndrome de Asperger, que ficou sozinha com o autismo. Alguns pesquisadores dizem que essa mudança da CID é para efeito terapêutico e de diagnóstico e de políticas públicas, que separaram o autismo e a síndrome de Asperger das outras síndromes já em geral. Já para efeito de pesquisa científica, eles englobam tudo porque existem bases genéticas coincidentes e que em determinados momentos se cruzam. Na síndrome de Asperger, ainda não existe um marcador biológico como existe em vários tipos de autismo, sendo o diagnóstico basicamente clínico, creio eu. Na síndrome de Rett, segundo a literatura médica e até onde ela pode chegar em suas pesquisas, minha filha sempre terá idade mental de no máximo 2 anos. Porém, nos últimos anos, algumas tecnologias de comunicação alternativa, como o MyToby, que é o controle do computador a partir do movimento dos olhos, quebraram de algum modo esses tabus nesse assunto da cognição. A síndrome de Rett traz ainda outros problemas motores graves, escoliose severa, convulsões, problemas cardíacos, respiratórios, etc. Para resumir, costumam dizer que é como se a criança nascesse com autismo severo, Alzheimer e paralisia cerebral tudo junto. Mas como disse bem o Mário Persona, e repito com outras palavras, tanto faz se o homem é super inteligente ou completamente retardado. Em suma, somos todos espiritualmente retardados e incapazes de entender e de crer na graça de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Outra coisa eu também aprendi certa vez com um irmão chamado Bill Orr, que já partiu para estar com o Senhor. Ele me ensinou que o efeito do sangue de Jesus Cristo tem um poder muito maior, muito mais abrangente do que nós costumamos imaginar e limitar. Nós que limitamos esse poder. A título de exemplo, lá em Mateus, onde diz que o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido, Mateus 18:11, o contexto parece se referir às crianças que não têm capacidade de ser responsabilizadas por seus atos. E em sua inocência, sendo completamente dependentes de seus pais.
Repare o que dizem os versículos anteriores à passagem. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Aquele que se humilhar como uma criança, quem recebeu uma criança, tal como está, qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, vede, não desprezeis qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incensamente a face de meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Mateus 18, do versículo 1 ao 11. Se é que a medicina esteja certa de que a minha filha sempre terá a idade mental de uma criança de 2 anos, mesmo quando ela estiver com 40 anos, eu creio que nesse caso ela se enquadraria assim, aqui. Salva pelo sangue de Jesus Cristo, mesmo sem entender nada. Que graça infinita e incompreensível. Mas eu prefiro não confiar na medicina, ao menos nesse quesito da cognição de crianças com síndrome de Rett, e depositar toda a minha confiança em Deus, que poderá dar entendimento à sua pequena mente e fazê-la crescer no conhecimento da graça de Deus e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, sempre que podemos, eu e minha esposa estudamos as Escrituras em casa e falamos de Jesus para ela sempre que surge a oportunidade. E também oramos a Deus que nos dê sabedoria para criá-la na doutrina e admoestação do Senhor. A Bíblia diz, e vós pais não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Efésios 6,4. Quanto à síndrome de Asperger, se não me engano, parece que as dificuldades são no campo da comunicação com metáforas, ironias, simbolismos e de interação social. Pessoas que sofrem dessa síndrome pensam de forma muito concreta, têm um desenvolvimento muito maior do pensamento lógico e menor do pensamento abstrato e figurativo. Realmente é doloroso para nós, pais de crianças autistas, não podemos nos comunicar com nossos filhos com toda a carga emotiva natural que nós possuímos e que sinaliza o grau de progresso na educação deles. Eu não sei o porquê de estarmos nessa situação, mas sei que Deus é amor e que esse amor infinito foi ao ponto de entregar à morte o seu único filho por nós, que éramos inimigos seus. Não sei a idade de seu filho. Minha filha tem 2 anos e 9 meses, escreve esse irmão em Cristo. Experimente conversar com alguns profissionais em educação que já trabalharam com crianças autistas. Eles geralmente conhecem atividades lúdicas voltadas à interação social e inteligência emocional. Talvez a partir disso surjam algumas ideias para você adaptar e levar a mensagem do Evangelho ao seu filho. Eu conversei no ano passado com uma professora da Universidade Federal do Ceará, que é PhD em educação de crianças, de pessoas especiais, e que trabalha há 20 anos com autista, e ela me deu a dica para esta fase inicial da vida da minha filha. Já que a sua síndrome causa um prejuízo leve na interação social e grave na cognição e memória, ela sugeriu que eu procurasse ler muitas, mas muitas mesmo, histórias infantis para trabalhar sua imaginação, lógica, etc. No início eu fiquei descrente da proposta, mas temos notado um pequeno, mas animador progresso na comunicação alternativa de nossa filha. Todas as semanas ela tem passado também por cansativas sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Falta incluirmos em sua rotina sessões de terapia ABA, com uma psicoterapeuta e também a escola. Informe-se com o pediatra de seu filho se seria interessante para ele essa terapia. Procure evitar que o seu filho se isole do contato social em razão das dificuldades que ele encontrará na interação com outros. Você precisará usar sua imaginação para criar algum interesse nele. Eu orarei por seu filho e por você para que Deus o guie em tudo na educação de seu filho. Quem respondeu e quem escreveu esse texto foi César Ferreira.